acho que vale só lembrar que também é um momento desse alinhamento com o governo federal. E da gente entender assim, o que ainda dá para fazer? Tem recurso para fazer alguma coisa? Não precisa ser recurso financeiro, pode ser um apoio técnico, pode ser alguma coisa. Vamos atualizar um planejamento que já está um pouco antigo, vamos criar um pedaço de governança que a gente sabe que já foi criado em outro estado e que a gente consegue fazer de maneira rápida. Eu acho que tem espaços para a gente conseguir dialogar e pensar nisso, e eu acho que vai ser super importante. E falando nesses espaços de governança e discussão, vou chamar o Sérgio, que está aqui com essa figura do fórum, mas que também tem experiências nacionais, subnacionais para trazer para a gente. Como é que você enxerga isso? Especialmente como é que você enxerga o papel dos estados nesse desafio de implementação, nesse desafio do enfrentamento às mudanças climáticas? Sérgio, por favor. Muito obrigado, Walter. Cumprimentar Marjorie, Jaime. Eu estava ouvindo vocês falando aqui, lembrando da época que eu era secretário de Meio Ambiente lá de Pernambuco, né? Na época do governador Eduardo Campos. Os desafios que são tá numa Secretaria de Meio Ambiente. Aliás, vocês não cuidam só especificamente ali de meio ambiente. As secretarias estão integradas a outros aspectos também importantes, na infraestrutura e inovação, né, Jaime? E acho muito interessante isso, porque realmente a solução ela passa por uma visão sistêmica. E eu fico pensando aqui, Walter, como é que a gente sintetiza tanta coisa para fazer, né? Porque a maior dificuldade dessa questão climática é a governança, porque é tudo, é multinível, é multissetorial, é multiconhecimento, é multidisciplinar, é, é tudo, né? Então, como é que a gente junta tudo isso? E aí é esse assunto que a gente vem discutindo no fórum. Como é que a gente faz uma governança climática participativa, democrática, interativa, juntando todos os setores, todos os conhecimentos, todos os temas, todos os níveis de governo, e é esse desafio que a gente se propôs aqui para o fórum. Está aqui presente Fábio Feldman, que foi o primeiro secretário executivo do fórum, o primeiro coordenador. Está aqui presente também Fabiana Couto, que é adjunta da coordenação executiva do fórum. A gente está começando a descentralizar esse processo no fórum, porque é tanto desafio que a ideia é ter uma rede de pessoas gerenciando o próprio fórum e criar essa rede. Então, em síntese, falando um pouco desse desafio da governança, Walter, o governo brasileiro está realmente se posicionando de uma forma muito avançada nisso. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima é realmente uma estrutura que começa a possibilitar essa visão sistêmica. São 22 ministérios. Então, o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, ele está ligado diretamente ao presidente da República, mas no dia a dia ele atua junto com o Ministério do Meio Ambiente e principalmente em relação ao Comitê Interministerial. Portanto, nessa configuração, a gente tem condição de encaminhar propostas para um conjunto de ministérios, e o desafio é exatamente como formular essas propostas, como a gente trabalhar isso de uma maneira participativa, com a diversidade brasileira, com todos os setores participando, com todos as regiões participando, com todos os níveis de governo influenciando esse processo, e a gente definiu que o centro desse processo seria a criação de câmaras temáticas formadas por setor acadêmico, setor empresarial, governos subnacionais, organizações não governamentais, formulando consensos, e a partir desses consensos temáticos de cada câmara temática, a gente fazer sistematizações e fazer formulações interligadas, né? E levar isso para o Comitê Interministerial. Em resumo, eu coloco que hoje são dois desafios realmente que a gente tem que enfrentar. Esse da governança sistêmica, da governança da complexidade, e isso exige sistemas digitais, inteligência artificial, que são outras questões importantes para a gente incorporar. Imagine a governança hoje, né? Um governador, uma governadora, um secretário, uma secretária que está diante de uma catástrofe. Como é importante ter as informações ali seguras rapidamente num sistema digital, que você possa fazer perguntas, inclusive, ao sistema, e ele buscar em base de dados muito precisas e muito consistentes o que fazer
informar se tem pontes naquela região que está tendo inundação e o que é que vai acontecer se aquelas pontes caírem, se tem um hospital, se tem pessoas ali com... Enfim, e tudo isso é necessário pensar nessa governança sistêmica. Então, a governança sistêmica, ela exige não só as participações multissetoriais e multidisciplinares, etc., etc., mas também exige essa base digital, esse sistema digital. Então, esse é um desafio dessa governança que o Fórum está trabalhando nisso. E eu queria aproveitar aqui, Jaime e Marjorie, para a gente se aproximar, se conectar ainda mais com os estados, porque o Fórum Brasileiro ele se conecta com os fóruns estaduais ou com os similares dos fóruns estaduais em todo o Brasil. E o outro desafio, que eu acho que é o desafio do financiamento e entra outras coisas, é exatamente a economia, a transformação socioecológica da economia. Não vai ter financiamento, pelo menos de forma imediata, na quantidade necessária. A gente tem, nesse momento, uma situação ainda pior do que nas COPs anteriores, porque, como o embaixador André Correia do Lago falou aqui, a ministra Marina, o governador Casagrande, o cenário geopolítico é muito hostil nesse momento, né? O principal país, em termos de economia, em termos de emissões, em termos de soluções tecnológicas, etc., sai do Acordo de Paris, então isso cria uma lacuna complexa. A Europa está passando por situações também muito críticas, né? Do ponto de vista da política interna de alguns países, do ponto de vista de financiamento também, a guerra da Ucrânia, outra coisa que surge no cenário são as guerras, né? Que a gente ainda não tá fácil conviver com situações como a gente está vendo aqui, e ainda o volume de fake news e mentira, de negacionismo, de inteligência artificial distorcendo processos e tal. Então, diante disso, uma coisa fundamental é realmente focar na formulação de cadeias econômicas que vão no sentido da regeneração, da adaptação e da inclusão. A adaptação gera muito movimento econômico. A inclusão pode ser feita também no processo econômico. A capacitação pode ser feita também no processo econômico. Então, é na economia que a gente precisa mergulhar, porque a própria economia pode se autofinanciar. Então, a gente tem que sair dos modelos degradadores que exigem investimentos para que façam as correções das degradações, investimentos que vêm do setor público, vêm dos orçamentos públicos, a privatização da tragédia, da degradação e a socialização da correção, né? Ou seja, o uso de dinheiro público para corrigir. Então, a gente tem que pensar como trabalhar formulações econômicas, novos modelos econômicos, que a própria economia insira dentro dos processos, dos modelos de negócios, enfim, regeneração. Isso é possível. No fórum, a gente está discutindo laboratórios de inovação em alguns lugares do Brasil, exatamente para testar, juntamente com academia, setor empresarial, comunidades, ONGs, etc., modelos de negócios que possam fazer esse processo. Ou seja, inserido ali no processo industrial, no processo agrícola, no processo do comércio, etc., você ter possibilidades de regeneração. Eu não estou dizendo aqui compensação nem neutralização, estou falando de regeneração, é ir além. Né? A gente tem as empresas hoje que degradam, as empresas que são neutras, que compensam, pelo menos, e aquelas que podem, sim, ter um bom negócio, ter um modelo de negócio que ajuda na regeneração. A gente tem vários exemplos nos laboratórios, não vou me detalhar aqui, mas o conceito é esse, é a gente criar uma economia que ela própria vá fazendo a correção do que está errado, né? Que é a exclusão, a pobreza, o aumento da pobreza, o aumento da concentração de renda, o aumento da riqueza de poucos, né? E, ao mesmo tempo, você ter também ali processos de regeneração. Então, em síntese, Walter, eu diria que são esses dois focos que a gente tem que trabalhar. A construção de uma governança climática participativa, interativa, digitalizada. A gente não pode mais ficar só no mundo analógico, tem que estar no mundo digital, até para se contrapor às máquinas de destruição
que são todas elas digitalizadas, robotizadas. A gente tem aqui uma máquina muito grande de destruição o tempo todo, e as correções, os contrapontos são modelos artesanais, idealistas, muito pequenos para se dar conta disso. Portanto, é nesse foco que a gente vem trabalhando no fórum. Eu aproveito para convidar vocês todos e vocês todas que estão aqui presentes para consultar ali nas redes, os canais do fórum, para que a gente possa incorporar mais gente nesse processo, nesse desafio, que é uma construção altamente coletiva. Não há saída das questões climáticas que não seja totalmente coletiva. Por isso, é um desafio complexo, não é uma pessoa, não é um presidente da República, um secretário-geral da ONU, ou quem quer que seja, que vai resolver isso. É realmente a sociedade. Obrigado. Sérgio, super obrigado. Questão de governança normalmente central, de construção de soluções normalmente central. Convido todo mundo a se envolver com o fórum. Tem câmeras maravilhosas, com pessoas maravilhosas discutindo ali dentro. Tem um assento em lugares importantes de tomada de decisão, então as contribuições sempre serão ouvidas por aqueles que precisam ouvi-las. Então, super obrigado. Gente, agradeço a todos aqui. Queria lembrar todo mundo, primeiro, duas coisas, né? Um é que esse é o primeiro anuário. Como o nome sugere, todo ano a gente volta e vê o que mudou de um ano para o outro. A gente vai poder entender o que avançou, o que não avançou, por quê, e começar a pensar e construir soluções. Então isso é super fundamental. Aguardo vocês no ano que vem para a gente ter um outro papo parecido com esse aqui. E eu seria relapso de não fechar agradecendo novamente ao CVC. Acho que eu vou ter azar se eu não agradecer o Fábio Feldman. Todo mundo agradeceu o Fábio Feldman. Eu não sei o que eu tenho, mas eu vou agradecer o Fábio Feldman e agradecer a toda a nossa equipe do Ix, especialmente na figura da Carmine, que vocês vão conhecer já já, mas que sem ela também essa coisa aqui não teria acontecido. Secretária, secretário, Sérgio, super obrigado. Vamos continuar conversando. Procure a turma aqui para conversar depois. A gente vai pular a parte de perguntas porque a gente já está correndo atrasado. E Adriano, vamos para o próximo painel. Obrigado. Muito obrigado pelas contribuições. Gostaria de convidá-los ao centro do palco para a gente fazer a foto.